A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos dando início a mais um trabalho, mais um vídeo para falarmos das coisas de Deus. Desde quando eu comecei a falar sobre as leis, que eu disse a vocês que me seguem, que são inscritos, que é um assunto para ficar mais de ano falando. Eu estou resumindo tudo, eu estou passando por cima de tudo, estou falando dos assuntos mais abrangentes ou mais contundentes e de mais relevância na nossa vigilância, no nosso cuidado no que diz respeito vida com Deus e nos prevenir das coisas desse mundo e desse terrível assassino que é Satanás. Não brinca. Ele não brinca. Sua função é matar, é roubar e destruir. Foi para isso que ele caiu. Foi por isso que ele caiu, por quê? Porque lá no céu, ele já quis ser melhor do que Deus. O que é pior, né, para ele nem sabe como ele foi feito, né? Ele tem tudo isso, essa beleza, essa grandeza dele, sendo ele esse querubim, né? Mas ele não sabe como Deus o fez. Foi Deus que o fez. Você se lembra, no capítulo 4, dá uma olhada aí, do Evangelho de Lucas, dá uma olhada aí no Evangelho de Lucas, tem os dois evangelhos que falam sobre o assunto, mas eu falo mais do Evangelho de Lucas. Dá uma olhada aí para você ver. Lucas, deixa eu achar aqui, tá? Por favor, só um instantinho. É Lucas, capítulo de número 4. O versículo de número 1. Dá uma olhada aí para você ver o que diz a Bíblia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. Disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhes respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levando a um alto monte, mostrou-lhes, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhes o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, pois a mim foi entregue, dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhes respondeu: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhes disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará aos seus anjos
acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Então, observa aqui que esse transgressor, que é o diabo, que foi ele o primeiro a transgredir as leis lá na Nova Jerusalém, ele não trabalha com uma espada na mão, com um fuzil na mão, com a faca na mão. Satanás trabalha desde a Nova Jerusalém com ideias, com comércio, com conversa. Satanás é manipulador. Ele é aquele que convence. Observe bem os nossos homens de Deus, os homens do passado, o que aconteceram com eles. Os exemplos que nós temos desses homens, como Satanás agiu, inclusive também nas mulheres. Olha Sara de Abraão, duvidou do Abraão. Olha a mulher de Isaac, na sua velhice, quando Isaac estava velho, o que ela fez? Duvidou também. Olha também para a mulher de Ló, o que ele fez para envolver, para iludir. E olha o Davi, o que ele fez com Davi. E ele tem uma força tão grande para manipular as pessoas, para dominar as pessoas, ele é transgressor, irmãos. Ele tem uma força tão grande que ele consegue minar a mente das pessoas e as pessoas achar que eu consigo, eu não perco, eu sou vencedor, eu não faço isso. Não, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Toma cuidado. Você não sabe o poder que tem a carne, a sua mente e o pecado. Abra sua boca para dizer sempre: Deus está comigo e Ele me livrará das mãos desse inimigo. Jesus, falando com seus apóstolos, disse para eles: vocês estão dormindo? Quando ele foi para orar, estava chegando a hora dele ser entregue. Quando ele voltou, achou os discípulos dormindo, ele disse para os seus discípulos: o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiai. A carne é mente, espírito, mente. Tome cuidado com o diabo. Olha o rei Davi. Quando o profeta chega para falar para Davi: Davi, aconteceu isso com o cidadão, e ele fez isso com a pessoa. Vocês conhecem a profecia, está lá em Samuel. E Davi olhou para o profeta e disse assim, quando o profeta pergunta: o que esse homem merece, Davi? Ele fez isso com a cordeirinha daquele moço e matou o moço. O que esse homem merece? Davi cego pelo pecado. Irmãos, o rei Davi, não brinque. Foi o rei Davi, cego pelo pecado, disse: esse homem é digno de morte. Ele não sabia que ele estava profetizando a sua própria morte. Tamanho é o poder de sedução do diabo, o poder de cegueira que ele coloca nas pessoas. A base, ou melhor, a capacidade de encantar as pessoas, de iludir as pessoas, de ludibriar a mente das pessoas, como diz o ditado, de fazer com que a mente das pessoas seja manipulada, dominada, controlada por ele, pelo engano, pelo pecado. É extremo. É extremo, é terrível. Então o rei Davi caiu nisso. Veja o Pedro. Estou te falando de alguns exemplos assim para você entender melhor, mais conhecido. O Pedro, por exemplo,
Está comendo, né, com Jesus ali na mesa, todo mundo junto, e o Pedro come e tal. Daqui a pouco Jesus disse: eu vou morrer, está chegando a minha hora. E Pedro salta: não, você não vai morrer, porque eu não vou deixar, porque isso, que aquilo e tal. Você conhece a história lá. Então é Mateus. E quem falava na boca de Pedro? O diabo. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Irmãos, não brinque com o diabo. Não brinque com Satanás, não brinque com o diabo. Esse sujeito é terrível. De repente, Jesus está passando pelo processo de sofrimento da cruz, aproximando. Pedro diz para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu não te deixo por nada. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não cante o galo hoje 3 vezes, não cante o galo hoje sem que antes você me negue 3 vezes. Irmãos, não brinque com Satanás. Não brinque com Satanás. De repente, chega a hora da cruz, está lá Pedro negando 3 vezes. Ananias e Safira. Cuidado com a sua autoridade que você exercita na sua mente, dizendo: eu não faço, eu não faço, eu não faço. Cuidado, cuidado, cuidado. O pecado é uma criança. Como assim? Parece totalmente inocente. É a arma mortal de Satanás. Parece que ele é totalmente inocente, o pecado. Você nem sente que ele está chegando. Você nem percebe que ele está chegando. Tem tantos homens assim, tantas mulheres assim. Quando vê, já está no adultério, na prostituição. Quando vai ver, já aconteceu. Vigia, tome cuidado. O diabo não é um brinquedo. Olha aqui, Jesus, que veio na figura de Moisés, e todos nós sabemos que Moisés, pela nação de Israel, para que ele pudesse implantar os 10 mandamentos e as leis divinas, e receber da mão de Deus todo esse processo, essas leis, precisava realmente de santidade diante da presença de Deus. Chegar na presença de Deus de qualquer jeito, querido, você não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Não se iluda, tá? Pensando em dar um chapéu em um, pensando em dar um chapéu em outro, pensando em dar um calote em um, pensando em dar um calote em outro, pensando em colocar a sua igreja para fazer isso e aquilo, para você enriquecer, para você ter dinheiro, você fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai chegar diante de Deus, na presença de Deus, nunca. Esvazia-se de tudo que há nesse mundo. Domina a você mesmo e deixa a sua mente controlada por Deus e por você, para que você possa chegar na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus controle você. Senão, você não chega a lugar nenhum. Então, o Moisés foi para a oração, foi para o monte, 40 dias e 40 noites, só orando e jejuando, só orando e jejuando, só orando e jejuando. De repente, vence os 40 dias, ele desce para receber as tábuas da aliança. Aplica toda a lei que os crentes dizem que é dele, que nunca foi e nunca será. Ele só cumpriu. E manda Israel cumprir. E segue. O Messias em promessa, já através de Abraão, de Isaac e de Jacó, vem o Cristo. E quando o Cristo vem, chega aqui, já moço, ele vai fazer a mesma coisa que Moisés fez, porque tinha que cumprir a profecia nele e em Moisés. Moisés já tinha cumprido, agora tinha que cumprir nele. E quando ele vai para o jejum, isso aqui, queridos, jejum aqui está falando de não comeu
e não bebeu também. Porque jejum, para Cristo, é abstinência total de tudo. É abstinência total de tudo. Então, ele faz o jejum. E quando ele está ali em jejum, chega Satanás, permitido pelo Espírito Santo. Permitido por Deus. Ora, se Moisés foi tentado pelos filhos de Israel, ou por Israel, e pelo próprio Satanás, era natural que Cristo também fosse tentado, e com muito mais rigor da parte de Satanás, que tratava-se do Filho de Deus. Então, Cristo com fome. Vocês viram as investidas de Satanás? Foram 40 dias de tentação. 40 dias de importunação do diabo na mente do Senhor Jesus. Em todos os sentidos. Assediando para fazer tudo o que não era para ser feito. Mas Cristo não fez nada que ele queria. Olha só. E quando você vê a Bíblia dizer aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Terminado esses 40 dias, Jesus teve fome. Observe que ele estava já prestes a entregar ao Pai o jejum. No versículo 3 diz assim: disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. O diabo conhece você. O diabo nos conhece. O diabo conhecia Jesus. Aí ele chega para Jesus: está com fome? Deixa eu te falar uma coisa. Esse levar aqui, que o Espírito levou Jesus, não foi em pessoa, não, tá? Isso aqui foi em espírito mesmo. Foi para Jerusalém, foi em espírito. Jesus estava no lugar, na casa dele, onde ele estava fazendo jejum, no local ali, e espírito o diabo levou, né? Ficou andando com Jesus, como pessoa lá no deserto, os dois falando. Foi nada disso. Isso aqui foi em espírito. Porque se Jesus, se fosse assim, o diabo nos tentasse aparecer na pessoa dele, para nós vermos a pessoa dele, e a gente pensa, era muito fácil para a gente dizer não. Era muito fácil para a gente dizer não. Os camaradas vêm pra cima de você com a arma na mão, apontando, você já sabe que o cara vai te matar ou vai te assaltar, fazer alguma coisa, né? Mas se o cara não tem arma nenhuma, você não sabe o que o cara vai fazer. Entende? Então, o Satanás não levou ele pelo braço, vamos lá, Jesus, vamos passear, vamos lá no monte que eu quero perguntar umas coisas para você. Não teve nada disso. Tudo isso aqui foi em espírito. Tentando vencer a Jesus e enganar Jesus. E aí, ele diz assim: está com fome? Então transforma essas pedras em pães e você come. Mata a tua fome, vai ficar com fome para quê, rapaz? Versículo 4 ele diz: Jesus lhes respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou que sai da boca de Deus. Olha só. O diabo sabendo o ponto fraco, que era um ponto fraco, porque Jesus estava com fome, como homem na condição humana. Ele era humano, não sendo da mesma semente humana, aqui eu vim, aqui a raça humana veio, mas sendo da semente da palavra, da profecia. Então, Jesus com fome diz: nem só de pão vive o homem. Não é, igreja? Você vai para a igreja atrás de tanta coisa e esquece de ir atrás de Deus. Deus é fiel, mas você precisa vigiar a sua vida. Você precisa ter cuidado com as suas vidas.
Então ele diz aqui o versículo de número 5. O diabo levou a um alto monte, mostrou-lhes num momento todos os reinos do mundo. Mostrou todos os reinos do mundo. Jerusalém, terrena, todo Israel, todo o Egito. Mostrou tudo, toda a grandeza da terra. E disse assim para Jesus: Diz-lhes o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Olha só, irmãos. Aqui, em outras palavras, o diabo tirou um sarrinho assim, uma espécie de zombaria assim do homem, né? Por quê? Porque tudo isso foi entregue ao homem. E ele disse para Jesus: Me entregaram, Jesus. Quem entregou? O Adão. A mim me deram, a mim foi entregue, é meu, agora eu dou para quem eu quiser. Se você me adorar, eu vou te dar. Olha que audácia, né? Que arrogância, bicho prepotente, nojento, não? Mas difícil de vencer. Só tem uma saída: Jesus. Se não, não vence. Só que ele estava lutando com o Filho de Deus, aquele que o havia derrubado Jesus já tinha derrubado lá da Nova Jerusalém. Eu dou a quem quiser, Jesus. Se o Senhor me adorar, se tu me adorar e dizer que eu sou rei, o dono desse mundo, que eu sou grande, que eu sou maior do que você, do que o teu pai que está lá em cima, de que todos, é teu. Me adore. Não brinque com a adoração. Não brinque. Aí Jesus dá a resposta. Versículo 7. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Versículo 8. Jesus lhes respondeu: Está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. É aqui que você precisa saber. Adorarás ao Senhor teu Deus. Nessa resposta de Jesus, ele dá bem no meio do diabo. Ele acerta bem no meio do diabo. Quebra ele todinho. Porque ele diz para o diabo: O Senhor, teu Deus. Em outras palavras, você não é nada, Satanás. Para de ser chato. Você é um vencido. Para de ser chato, cara. Você já caiu. O que você quer? Você já é um derrotado. Para. Você está querendo ser maior do que Deus, o teu Deus, aquele que te fez? Você está querendo o quê, cara? Em outras palavras, era isso que Jesus queria dizer. Querendo ser maior do que Deus, você não já tentou lá em cima? Pois o teu Deus, que é o Deus de tudo e de todos, Satanás, só a Ele é para ser adorado. Só a Ele é para ser adorado, e não você. Você pode dizer isso para o diabo? De que jeito? Pode dizer isso para ele? E de que forma? Conhece as pisadas dele? Conhece as pegadas dele, irmãos? Com a igreja como está essa, tanto o catolicismo como aquele que é protestante, que diz ser protestante, pentecostais, tanto eles quanto nós, podem dizer isso para o diabo? Conhece os seus ardis? Para dizer isso para ele? Com a igreja vendida à política, à idolatria, a tantas coisas que está por aí? Porque a igreja ora, porque a igreja lê a Bíblia, o diabo também lê Bíblia, isso aqui é bíblico.
Tudo isso que o diabo está fazendo aqui, falando aqui, é bíblico. Não foi palavras criadas por ele. Ele tirou a palavra de Deus para falar para Jesus. Olha a capacidade de enganar que o diabo tem. Aí, veja aí o versículo de número 9. O diabo levou a Jerusalém. Colocou, isso aqui é em espírito, não é em pessoa. Colocou no pináculo do templo e lhes diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O irmão diabo sabia que quem estava ali era Jesus. Era o filho de Deus. Mas ele queria que Jesus se exaltasse e dissesse: eu sou filho de Deus mesmo, eu não vou. Era isso que ele queria ouvir de Jesus. Por isso, meu querido, abaixa sua bola um pouquinho, tá? Abaixa sua bola um pouquinho. Porque eu posso, eu faço, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou eu consigo, eu isso. Baixa sua bola um pouquinho. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o você ser. Cuidado com o eu sou. E seja você em Cristo Jesus um vencedor. E todas as vezes que dentro do reino de Deus, e quando se trata dos perigos da carne de Satanás, pega a sua mente e domina ela, não deixa ela falar por você. Nem o diabo falar dentro dela, porque o que o diabo faz é falar dentro dela. Toma cuidado. Nunca levanta a sua fronte em arrogância. Eu posso. Você não pode nada. Quando você for ver, você já está morto. Olha o diabo, o Ananias e Safira. Olha tantos homens do passado. Olha o Jonas. Só tranquilizou o vento da baleia. Cuidado. Olha o apóstolo Paulo dizendo aos Tessalônicos: irmão, eu ia ter com vocês. Meu desejo era estar com vocês, glorificando a Deus. Mas Satanás me impediu de ir. Não brinque, não brinque. Não brinque. O apóstolo Paulo, ele lá na carta aos Romanos, ele diz no capítulo 6: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós temos que morrer para o pecado. A arma de Satanás é o pecado. E essa, poderosíssima, por quê? Porque foi ela que fez com que o homem entregasse todo esse domínio na mão dele, que ele disse com toda audácia, com toda arrogância: a mim foi entregue. Eu dou a quem quero, é meu, é dele, queridos. O rei Salomão, em Provérbios, ele disse assim: a estutice já nasce no coração da criança. O apóstolo João disse: quem comete o pecado é do diabo. João disse que o homem já nasce com fruto do pecado. Paulo disse que a criação, a expectação da criação, geme e espera a manifestação do Filho de Deus, porque o pecado dominou o homem. E quem é o pecado? Esse sujeito aqui, Satanás, que é o dono dele. Ele busca arrogância em Cristo. Quando ele diz para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, tu é o filho de Deus? Ou você é pastor? Eu sou pós-graduado, eu tenho aqui o anel, eu tenho tudo isso aqui comigo, eu sou, você não é nada, eu sou. Cuidado, querido, baixa sua bolinha um pouquinho, tá? Busca um pouquinho a humildade. Amém?
Eu não caio na cilada do diabo, eu não faço isso, eu não faço. Brinca não, queridas. Brinca não. Olha para o rei Davi, olha para Pedro, olha para o próprio Moisés, que jejuou umas 3, 4 vezes, 40 dias e 40 noites, sem comer nada, sem beber nada. Quando é a hora de levar o povo de Israel para entrar na terra prometida, Moisés peca. O pecado vem num instante e derruba. Não derrubou Moisés no sentido de ele perder toda a graça, mas no sentido de entrar na nova Jerusalém terrena, na Canaã terrena, Moisés não entrou. Deus tem uma Canaã para você, lá na glória. Quer entrar nela? Sai da arrogância, baixa a bola um pouquinho. Seja humilde e diz: Deus me ajuda, porque sem ti eu não posso fazer. Esse pecado, essa tentação é muito forte, Senhor. Ajuda eu guardar bem a minha boca. Paulo disse que ele preferiria controlar a boca dele e falar só uma palavra que edificasse do que 1000 palavras jogando fora. Cuidado com o que você fala. Segura bem a sua boca. Você está pensando que ser cristão e ser evangelho é brinquedo? Quando você entra na igreja para adorar a Deus, você já se declarou inimigo direto de Satanás. E ele vai trabalhar durante toda a tua existência, se tu tiver no reino de Deus, para te matar. E se você tiver alguma falha, ou cometeu algum pecado, aí é que a coisa fica feia para você. Entenda, o diabo é derrotado e vencido por Cristo Jesus e pelo crente fiel a Deus, mas ele nunca vai se dar por derrotado. Ele nunca vai acreditar que ele é um derrotado. Ele vai crer que ele sempre pode vencer você. Então, diga: eu posso em Cristo Jesus. Quando Paulo dizia: eu posso todas as coisas, mas como? Ele dizia: naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Sempre em Cristo Jesus. Ele não é um brinquedo. E aqui diz assim a Bíblia: o diabo levou para Jerusalém e colocou no pináculo do templo e lhes disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí ele fala esse versículo da Bíblia. Você sabe onde está escrito? Dá uma olhada. Pois está escrito: mandarás aos teus anjos, darás ordem aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Ele fala o salmo, ele declara a palavra no salmo, porque os teus anjos darás ordem aos teus pés, vai julgar todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão áspero e calcarás. Salmo 91. Ele fala o salmo para Jesus. Eu frequentava os terreiros, eu ia lá no guia que eu sempre frequentei, o guia de frente que eu tinha era os pretos velhos, pretas velhas, como Maria do Balaia, a Tia Preta, a Maria Mulambo. Esses espíritos, falaremos deles em breve. E quando eu ia para lá, chegava lá, a primeira coisa que tinha lá em cima da banca, da mesa de atendimento, era a Bíblia aberta aqui no Salmo 91. Até empoeirada, tanto fica lá aberto lá. E aqui ele vem e diz isso para Jesus. Mas olha o que Jesus diz para ele. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Outra vez, ele diz para Satanás: teu Deus. Não queira ser maior do que ele, Satanás.
Jesus ainda não tinha vencido na cruz ainda. Estava caminhando para isso. Não tinha vencido na cruz ainda. E Jesus disse para Satanás: Ele sabe quem você é. Ele te fez, Satanás. Você guerreou comigo lá em cima, cara. Joguei você aqui embaixo, você e os teus anjos que estão aí, que hoje são os demônios. Jesus podia dizer isso para ele: você está aqui embaixo, você vai cair, eu vou passar por cima de você daqui a pouco. Era isso que Jesus podia dizer para ele, mas Jesus não falou isso. Por que Jesus não falou isso? Porque Satanás é limitado para Deus. Satanás é limitado para Deus. Satanás não tem nenhuma... Por que Deus ligar? Tanto é que Deus não tirou nada dos poderes dele. Deixou ele com tudo que veio de lá de Nova Jerusalém. Para quê? Porque não vale nada. Está vencido para Deus, está vencido para o Filho de Deus. Está destruído. Mas entrou no mundo. Entrou no reino que Deus deu aos homens e tomou. O homem entregou, ele falou para Jesus. Aí Jesus disse para ele assim: respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. Você está querendo que eu tente meu Deus? Você está querendo que eu tente o teu Deus, que eu seja igual a você? Era isso que Jesus queria dizer para ele. Você está achando que eu vou ser igual a você, que me tentou o meu pai lá no céu? Você acha que eu vou ser igual a você, Satanás? Sai fora, diabo. Aqui não. Aí ele diz aqui no versículo de 13, número 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até momento oportuno. Diabo afasta-se de Jesus até houver uma outra oportunidade para tentá-lo novamente. Ele não desiste, querido. Ele não desiste. Até na hora da morte de Cristo, da sua agonia, estava chegando a hora de morrer, chegou para Jesus: não morre não, Jesus. Não morre, Jesus, não morre, deixa de ser bobo, rapaz. Vai morrer para quê, cara? Porque ele sabia que a cruz era, como diz a palavra, crucial para ele. Era Cristo morrer na cruz, que era onde ele humilhava os homens, ele castigava os homens, e ele perder toda a sua credibilidade perante os homens e aos seus próprios anjos, contar-lhes como derrotado. Então, ele não queria isso. E naquele momento, Satanás deixa de Jesus e espera o momento certo para voltar, tentá-lo novamente. Então, meu querido, não brinque com o diabo. Tire um pouco o seu ego, esvazie um pouco de si mesmo e diga para você mesmo: sem Cristo eu nada posso fazer. O apóstolo Paulo dizia: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, não. Eu penso que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou vendo. É o mal que eu faço. Então, sede sóbrio e vigie. Não brinque com Satanás. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelas Tuas muitas misericórdias. Eu não me canso de falar isso, Pai, sobre esse ser vencido que é Satanás, porque o Teu Filho Jesus me ensinou isso. Ele me disse: vigiar em todo o tempo, orar em todo o tempo. Ele disse através do Teu apóstolo: o diabo, vosso adversário, esse cara é meu adversário, Senhor. É o meu inimigo número 1. Se ele não fosse meu inimigo, eu não teria mais inimigo nenhum na terra. Se existe algum inimigo meu na terra ainda, é porque ele existe, porque o diabo existe. Portanto, eu quero que seja meu inimigo só ele e seus demônios. E com todo o seu pecado, esses têm que ser os meus inimigos. Mas o homem que tu criou, eu quero ser amigo de todos. Mesmo dos políticos. A maioria deles é usado por esse bicho aqui chamado Satanás.
Por que eles sugam tanto? Por que eles tiram tanto? Por que eles humilham tanto? Por que eles pisam tanto? Por que eles se exploram tanto? Por que eles vivem dia e noite assim explorando o homem? Acabando com a nação. Por que eles fazem isso? É usado por eles, por esse bicho maligno que é Satanás. O poder da riqueza, a força do dinheiro, a ganância, por isso, faz do homem, como o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos: escolhi 12, mas um de vós é um diabo. Mas o Senhor, ó Deus, é o mesmo hoje, ontem, será eternamente, nunca mudou e nem vai mudar. Te pedimos misericórdia, graça, autoridade, sabedoria, poder, para vencermos o inimigo. Em primeiro lugar, vencendo a nós mesmos. Porque a tua palavra diz: examina-se o homem a si mesmo. Vencendo a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso inchaço, trazendo a nós a humildade, trazendo a nós a temperança, o cuidado, a vigilância, trazendo a nós, Senhor, os olhos espirituais abertos para percebermos e entendermos como Jesus entendeu a cilada de Satanás, para compreendermos as nossas próprias mentes, para que a nossa consciência seja sempre fértil, pura e voltada para o Senhor, porque assim nós podemos ser vencedor. Temos todas as armas na mão para ser vencedor, mas só o Senhor pode nos ajudar. Queremos domínio próprio, queremos vigilância, como diz o rei Salomão: cuidado com as tuas palavras, porque por elas tanto pode morrer como viver. Ela está mais para matar. Cuidado com o que você fala. Por isso nos dê sabedoria e nos usa em tuas mãos, Pai. Esse é o problema da igreja hoje, Senhor. Creio eu e vejo pela tua palavra que é isso. A falta de vigilância e cuidado, que dá lugar a Satanás. O teu filho Jesus, na tentação do diabo contra ele, não abriu sua boca antes de saber o que estava dizendo. Por isso não caiu. Assim, ó Deus, nos dê sabedoria, nos usa em tuas mãos, Jesus, para que nós possamos ser mais que vencedor em ti. Porque diz o teu apóstolo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Se eu preciso estar na frente. Teu rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro, para que eu não venha pecar contra ti. É isso que nós precisamos. Como a corça suspira pelas águas, precisa das águas, assim sou eu, Senhor, tenho sede de ti. Eu sou como um peixe fora da água. Sem ti, nada feito. Sem ti, não respira minha alma, não suspira minha alma. Era o que o rei Davi dizia. E assim digo eu: sem ti, Senhor, eu sou como um peixe fora da água. Que vida terei? Usa nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos abençoe. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos que estão na tua igreja, abençoa oh meu Deus, meu Pai, a tua igreja que está por toda a terra. Abençoa a nossa nação, o Brasil, tenha misericórdia. Pai, eu quero cobrança da tua parte sobre os políticos. Esses caras precisam ser punidos, Jesus. As leis desse mundo não punem. Se ficar assim o tempo todo, como será? Eu preciso te pedir, faça isso. Eu quero a tua resposta. Preciso disso, eu quero ver uma nação de um povo bem-sucedido. Nós temos tudo para isso. A nossa terra produz isso, o Senhor já nos mostrou. O Senhor é bom, faz tudo. É preciso que eles que estão na frente tenham exemplo. E quem vai dar exemplo para eles é o Senhor. Talvez até com a espada, ou até com a sepultura. O Senhor é Deus. Eu só quero que o Senhor age. Em nome de Jesus, abençoa os nossos jovens que andam incerto pelo mundo. Qual é o futuro deles?
Qual o futuro deles? Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos velhos, dos aposentados, que estão no asilo, são os mais envergonhados e humilhados. Estamos caminhando por uma fome terrível aqui no Brasil, Pai. Não era para isso. Mas os nossos governantes é isso. O Senhor sabe muito bem disso. Por isso, estenda as tuas mãos e tenha misericórdia. Salva a nossa nação, salva a nossa terra. Tenha misericórdia dos médicos, dos enfermeiros, os que estão nos presídios, os que estão nas casas de recuperação, os que estão lá na Cracolândia, pelos vícios, pelas drogas. Tenha misericórdia de cada um, tenha misericórdia dos lares, das famílias. Essa irmã que pecou, que está, meu Deus, em cima do muro, não tem força para voltar, dá força para ela voltar. Essa família que está vendo seus filhos destruídos nas drogas, na prostituição, esse casamento que está arruinado, estenda as tuas mãos e liberta, Pai. Esse homem desempregado que está faltando já o pão para os seus filhos, abra as portas, Pai, em nome de Jesus. Essa jovem que não consegue passar na faculdade, que faz teste, não consegue, vai fazer teste nas empresas, não passa, abra as portas, dá livramento, Jesus, e ajuda para que ela possa vencer. E o Senhor seja glorificado. Te agradecemos por tudo, Pai, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Abençoa os nossos assinantes desse canal. Salva-os, livra-os, abra as portas, prospera eles, livra eles de toda a tentação do inimigo, de todas as suas acusações, as suas perseguições e da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.